Creio eu, e depois de 2 anos e meio está conosco de volta o Estevão, né? Alguns da igreja não têm conhecimento do Estevão, quando foram ainda não eram aqui da igreja, então vou ter a oportunidade de conhecê-lo hoje. Mas é muito bom ter o Estevão conosco, a família está muito feliz, creio que a igreja também está muito feliz. Eu já falei para ele da minha alegria, e como eu não poderia fazer diferente, eu peguei ele pelo pé e falei: você vai pregar, né? Seminarista da Bible Presbyterian Church, lá em Olímpia. Vai ser o pregador dessa noite. Eu vou convidar o Estevão para estar aqui. Deus o abençoe. É um grande prazer para mim poder estar aqui e muito bom ver tantas pessoas. Está dando para ouvir direitinho? Obrigado. Ver tantas pessoas que não tinha visto há tanto tempo e algumas caras novas também, pela primeira vez. Alguns que quando eu saí daqui nem eram parte dessa igreja, agora eu estou vendo que vieram aqui. E também agradeço o Milton pela oportunidade de estar aqui pregando, onde alguém que eu tenho tanto respeito tem pregado. Abra comigo sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 6. O tema para o sermão de hoje é ansiedade. A ansiedade é algo que eu lutei muito contra por muito tempo na minha vida, é algo que ainda faz parte da minha vida. E o texto de Mateus aqui, Jesus está indo direto contra a ansiedade. Espero que da mesma forma que me ajudou, isso possa ajudar você também na sua vida a combater a ansiedade e colocar a sua confiança em Cristo. Nós vamos estar lendo Mateus, começando no versículo... no verso 19, até o final do capítulo, verso 34. Verso 19. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que há em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. Ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podereis servir a Deus e às riquezas. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam nem colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus que veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Isso é um trecho do Sermão do Monte, uma passagem muito conhecida no livro de Mateus, é um dos sermões mais famosos de Jesus. E começa no capítulo 5, chega até o capítulo 7. Aqui, Jesus está na metade do seu sermão. E desde o começo desse sermão, se você voltar a sua Bíblia no capítulo 5, você pode ver que Jesus, ele começa com as bem-aventuranças e ele conhece a sua audiência muito bem. Ele conhece cada um de vocês da mesma forma que ele conhecia cada um dos que estavam lá, e ele sabia
todas as coisas que passavam pela cabeça deles e o entendimento de coisas que eles achavam que entendiam, mas na verdade não estavam seguindo da forma correta, como a palavra de Deus realmente diz que as coisas são. E um exemplo disso é que ele começa com as bem-aventuranças. As bem-aventuranças foram para mostrar para eles que o que eles consideravam bênçãos, na verdade não eram o que a Bíblia dizia que eram bênçãos. Ele fala que o bem-aventurado não é o forte, o rico, mas o humilde de espírito, o manso e o que tem fome e sede de justiça. Então ele está fazendo esse contraste, mostrando isso aqui não é algo que as bem-aventuranças não são algo que você busca. Ele só está dizendo, se você tem Cristo, essas bênçãos elas vêm para você. Todo crente ele vai ter essas bem-aventuranças. E ele continua contrastando todo o ensino que os fariseus tinham com as ideias que eles tinham da lei, por exemplo, no capítulo 5, onde ele fala que eu não vim para destruir a lei, eu não vim para ir contra a lei, mas eu vim para cumprir a lei. E qualquer um de vocês que não passar a justiça dos fariseus, você não é digno do reino dos céus, porque os fariseus eles viam a lei como algo que iria beneficiar a eles mesmos. Eles seguiam a lei para mostrar quão bom eles eram. E Jesus está mostrando que o foco é totalmente diferente. O foco aqui não é para você mostrar quão bom você é, mas o que vai herdar o céu é como diz nas bem-aventuranças, o humilde de espírito. É o que reconhece seu pecado e reconhece que a lei está lá para provar quão ruim ele é e como você deve correr para Cristo. Então a lei joga o foco em Cristo e não neles mesmos. E nesse ensino da lei, Jesus vai além disso. Ele começa a mostrar que o pecado está na ira e não somente no fato de você realmente matar alguém. E ele prova que todos os fariseus eles tinham realmente quebrado a lei. Com isso, ele começa o capítulo 6 lidando com hipocrisia. Os primeiros versos do capítulo 6 falam sobre hipocrisia. O tema é não seja como os hipócritas. E ele fala sobre o jeito que eles davam esmola, só para ser vistos pelos outros. Ele fala sobre o jeito que eles oravam, que eles iam na rua e oravam alto para mostrar quão santos eles eram e as coisas que eles tinham feito boas. E depois ele termina ensinando como orar, não como os fariseus, mas como você realmente deve orar. E até mesmo quando você jejua, ele fala que os fariseus eles iam desfigurar a sua face para mostrar quão santo eles eram e para botar o foco neles e não em Deus. Dessa mesma forma, depois do verso 18, Jesus começa com um segundo tema que é relacionado, por mais que a gente não relacione hipocrisia com ansiedade. Jesus aqui ele termina falando de hipocrisia e começa a ansiedade. E o tema é não andeis ansiosos até o final do capítulo, a parte que nós vamos estudar hoje. Não se preocupe com o que comer, não se preocupe com o que beber ou o que vestir. Deus sabe de todas as necessidades que você tem e Ele vai suprir isso. E por que você fica ansioso? Por que nós ficamos ansiosos muitas vezes? E o motivo disso é o mesmo motivo que traz hipocrisia para as nossas vidas. O motivo que nós ficamos ansiosos é porque nós colocamos o foco em nós mesmos em vez de em Deus. E o hipócrita faz porque ele quer atenção para ele quer a glória para ele quer ser a pessoa exaltada e não Deus. E o ansioso coloca o foco nele e não em Deus no sentido de suas necessidades. Ele tem necessidades e ele precisa daquelas coisas, ele precisa ter o controle do que ele vai ter amanhã. E ele não entende que Deus é o que está no controle e que vai prover para ele em todas as necessidades. Ele não depende de Deus, mas ele depende em si mesmo. Então, coisas muito parecidas e no final do capítulo nós vamos perceber que Jesus traz a solução que não somente soluciona como solucionar a hipocrisia, mas também como solucionar a ansiedade. E Jesus aqui, ele começa com eu dividi o capítulo em duas partes. A primeira parte são 3 ilustrações que Jesus usa. Ele fala dos tesouros, onde está o tesouro, aí estará o teu coração. Ele fala dos olhos, o jeito que você vê a sua vida, e ele fala dos mestres, os mestres que você está seguindo. Quem é o Senhor da sua vida, o mestre da sua vida? Esses 3 exemplos são usados por Jesus como um diagnóstico, do mesmo jeito que um doutor, ele vai fazer algumas perguntas e ele vai tentar descobrir o que você tem pelos seus sintomas. É a mesma coisa aqui, Jesus está nos ensinando como analisar a nossa vida, como analisar o nosso coração, para ver se você está ansioso, se você realmente... O motivo da sua ansiedade, por que isso está acontecendo? E depois desses 3 exemplos, no final do capítulo, versos 25 até o final 34, ele vai nos dar a solução. Qual o antídoto? Como você combate
esse problema que agora você identificou onde ele está e por que você tem ele. Então, o primeiro lugar onde Jesus vai falar conosco é onde está o nosso tesouro. Então ele começa nos versos 19 a 21. O primeiro motivo que você está ansioso é porque você tem o seu tesouro está no lugar errado. Então, e ele diz, verso 19: Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. O que Jesus está dizendo aqui é: não acumuleis para vós outros, não ajuntai, não coloque a sua confiança em coisas dessa vida. E por que ele está dizendo isso? Porque tudo que está aqui, tudo que você coloca a sua confiança aqui nessa terra, está destinado ao fracasso. Tudo é passageiro. E ele separa aqui dois fatores que trazem isso para ser verdade. O primeiro deles é a deteriorização. Traça e ferrugem corroem. As coisas daqui elas passam, elas acabam. E o segundo motivo que as coisas daqui você não deve colocar sua confiança nela é por imprevistas circunstâncias. O ladrão vem e rouba por causa de pecado. Então, nada nessa vida, tudo está fadado a ou deterioração ou alguém pode vir tirar de você. Não vale a pena você colocar sua esperança nas coisas daqui. Não tem razão. Isso só vai te trazer ansiedade, porque uma vez que você coloca o seu coração nessas coisas e você entende que aquilo que você tem agora é algo que vai realmente trazer felicidade para a sua vida, a certo ponto você vai se realizar que aquilo vai passar, está ficando velho, alguém vai vir e vai tomar de você. E naquele momento você vai ficar ansioso. Então ele diz: não coloque o seu coração nessas coisas, mas coloque o seu coração, o seu tesouro, ajuntai nos céus, onde traça e ferrugem não corroem e onde nenhum pode vir e roubar de você. Existe uma expressão muito famosa em português aqui que se fala: dinheiro não traz felicidade. As pessoas dizem, eu me lembro que era bem comum de ouvir: dinheiro não traz felicidade. Aqui Jesus ele não está só afirmando que dinheiro não traz felicidade, porque é algo que passa, mas ele está explicando o porquê. Ele explica por quê. E se você, em Eclesiastes capítulo 3, versículo 11, diz: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez do princípio até o fim. Então, a Bíblia afirma para nós, nós sabemos que porque somos criados na imagem e semelhança de Deus, nós temos eternidade no nosso coração. O homem, mesmo crente ou não crente, não importa o que você acredita, você tem essa ideia de eternidade, você tem a ideia de que coisas acabam e que o que vai acontecer depois. E isso traz ansiedade. Isso traz ansiedade, no sentido de que você vai sempre pensar o que vai acontecer próximo. Então, felicidade depende, a solução é que a verdadeira felicidade depende em riqueza eterna, riqueza que não acaba. E essa riqueza é uma riqueza que pode apenas ser alcançada no céu e não por meio de qualquer outra coisa nessa terra. Procurar segurança nesse mundo é uma receita para trazer mais ansiedade. Quanto mais se precisa e você se acumula de algo para trazer segurança, mais dependente daquilo você se torna e, logicamente, como consequência, mais inseguro você se torna. A cura para a ansiedade não está em juntar mais coisas, mas em ser livrado de amar as coisas que você tem. Em entender que aquelas coisas não vão te trazer felicidade, elas vão passar, mas entenda que em Cristo você tem solução, você tem uma solução para aquilo e você tem felicidade para todo sempre. Um bom exemplo disso a gente acha na parábola do semeador. O semeador, um dos solos que ele joga semente é o solo com espinhos. E a semente ela começa a brotar lá, a semente do Evangelho, a palavra de Deus, mas o problema é o quê? O problema é que os espinhos também começam a crescer junto com a semente e elas sufocam a semente. E em Marcos, capítulo 4, versículo 19, Jesus responde, quando ele está explicando a parábola, o que são aqueles espinhos. E ele diz: os espinhos são os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições. Então, tem muito... talvez você conheça a palavra de Deus, talvez você conhece a verdade, você entende que as coisas daqui vão passar e tudo, mas no seu dia a dia esses espinhos vêm e eles sufocam a verdade. Essas coisas elas se tornam não passageiras mais, mas elas começam a se tornar mais importantes para você.
e elas começam a sufocar o evangelho e você para de buscar o reino do Senhor em primeiro lugar para buscar essas pequenas coisas. E então, o que você sonha? Mais do que isso, o que passa na sua cabeça o tempo inteiro? O que é aquela coisa que você, no seu dia a dia, está buscando e não consegue sair da sua cabeça? Se o seu tesouro, se o que você está procurando o tempo todo não está... qualquer outra coisa que não seja o reino de Deus e sua glória, é algo que é vão e vai passar e vai trazer ansiedade no momento que você realizar que é passageiro. Então, o primeiro motivo aqui que Jesus diz que nós ficamos ansiosos é porque nós ajuntamos tesouros no lugar errado. O segundo motivo é vendo a vida da maneira errada. Verso 22. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que há em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. Jesus, então, aqui nos dá dois exemplos. Ele fala que o seu olho ele pode ser ou bom ou mal. Bom ou mal. E o olho bom é o olho que consegue enxergar o mundo na sua beleza e em todas as suas cores, mas o olho ruim é o que enxerga tudo em trevas. Tudo está em trevas. E o problema de estar em trevas, e como ele diz no verso 22, o corpo que está em trevas, não só você ter um olho ruim não só prejudica o seu próprio olho, mas prejudica todo o seu corpo. Porque um olho ruim não vai apenas prejudicar o seu olho, mas se você não tem a visão, você vai acabar levando o seu corpo para um buraco e o seu corpo inteiro é prejudicado. É o que ele diz no verso 22. Se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. E o exemplo que eu gosto de dar para essa passagem é, se você pudesse, eu gostaria que você imaginasse a sua vida como sendo um pequeno navio. Um pequeno navio e você está na areia da praia olhando para o navio. O olho ruim, e o olho ruim é o olho natural que nós temos, não considera Cristo. Então você olha para aquele navio e a única coisa que você consegue perceber, e o seu foco é sempre nas ondas que vão vir de um lado para o outro e no vento soprando de um lado para o outro, levando o barco para frente e para trás, e você não tem certeza nenhuma. Você não sabe se amanhã, quando você acordar, o barco vai estar lá ainda, se ele vai estar no fundo, se ele vai estar indo para o direita ou esquerda. E você vai ficar ansioso. Se você não tem os olhos que conseguem enxergar de verdade, você vai ficar ansioso. Mas o que Jesus está dizendo é que os olhos bons são os que conseguem ver a verdade. A verdade aqui seria... Jesus é ilustrado como uma âncora no livro de Hebreus. E os olhos da fé são os que vão olhar para esse barco e não vão prestar atenção mais na tempestade, mas eles vão focar numa âncora que está embaixo da água e você não consegue realmente ver, mas pela fé você olha no barco e a única coisa que você consegue pensar é que tem uma âncora segurando aquele barco no fundo do oceano. E aquela âncora é forte, ela é indestrutível e nada vai tirar o seu barco de lá, porque é um barco pequeno, a onda pode vir, a onda pode mudar de um lado para o outro, o vento pode soprar e o barco vai estar no mesmo lugar. Você pode ir para casa tranquilo, dormir e no outro dia o seu barco vai estar lá, porque você sabe que aquela âncora não vai falhar. E é exatamente o ponto que Jesus está fazendo aqui. Se você olha para tudo na sua vida, pensando nas coisas que você não sabe, nas inseguranças, você não sabe o dia de amanhã, você pode acordar e eu não sei se eu vou estar bem de saúde, eu não sei se meus filhos vão estar educados como eu planejei, eu não sei se eu vou ter dinheiro para pagar as minhas contas, eu não sei. Isso é o que traz insegurança, todos os eu não sei. Eu tive tendo que pregar e agora em português eu tenho que começar do zero de novo, mas pelo menos lá onde eu moro, no início eu ficava muito ansioso antes, agora um pouco menos, mas por questão de eu não sabia se as pessoas iam me aceitar, eu não sabia se a minha língua ia conseguir funcionar com a língua que eu tinha que falar, e eu não sabia de várias coisas, e todos aqueles eu não sei, eles eram o que traziam ansiedade, porque eu não sabia. Mas no momento que eu parei de olhar para os eu não sei e comecei a olhar para o... Não, Deus, a palavra de Deus promete que Ele vai cumprir o que Ele tem que fazer. A palavra vai ser pregada e Ele vai cumprir, não importa. Ele vai usar e tudo que eu preciso em ordem para cumprir o meu chamado. E quando eu digo chamado, não como pastor, mas cada um de vocês, na sua vida pessoal, você tem um chamado, que é glorificar a Deus com o que você faz, com o seu trabalho, com na sua família, nos seus relacionamentos, em cada aspecto da sua vida, o jeito que você gasta o seu dinheiro, o jeito que você fala com seus amigos, família, tudo isso, Deus vai te capacitar para fazer
da forma perfeita para sua glória, e você não vai faltar em nada, porque Ele vai cuidar de você, Ele promete. Então, pare de olhar para a sua vida e se preocupar com os eu não seis, e olhe para a âncora. Entenda que que Cristo promete te sustentar em tudo que você precisa, em todas as situações, e você não precisa andar ansioso, mas você pode focar, ter os olhos bons que confiam na âncora em Jesus Cristo. Provérbios 14, 26 diz: no temor do Senhor tem um homem forte amparo, e isso é refúgio para os seus filhos. E o contraste de ansiedade é realmente o temor do Senhor. O fato de você não estar confiando nessa âncora, de não estar confiando em Deus, é exatamente por falta do temor do Senhor. O entendimento de quem Deus é, e de todo o seu poder, e de toda a sua soberania, e de que Ele governa acima de todas as coisas. Isso deve trazer você tremor e entendimento de que não há nada que possa ir contra os planos dEle. E se Ele já prometeu que Ele vai cuidar de você, não existe um motivo para não confiar nisso. Então, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, é o princípio de uma vida reta, e é o que traz ansiedade. Não olhe para a sua vida achando que você pode fazer as coisas, que você pode conquistar o que você tem, mas confie na soberania de Deus. Ajuntando tesouros no lugar errado é o primeiro jeito que nós ficamos ansiosos. Colocamos os nossos tesouros em lugares onde eles vão acabar indo embora, e isso traz ansiedade. Vendo a vida da maneira errada, focando nos aspectos errados da nossa vida. E o terceiro ponto aqui é servindo falsos mestres. Verso 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará de um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. O ponto aqui que Jesus está fazendo é que não é que é impossível trabalhar para dois senhores ao mesmo tempo, porque nós calvinistas muitas vezes nós temos esse pensamento de que ou é para a glória de Deus ou é pecado. Nós temos e aí a gente tenta aplicar isso para tudo, mas aqui o ponto de Jesus é sobre ansiedade, e o que ele está querendo dizer não é que ou tudo que você faz ou está sendo para Deus ou está sendo para outro mestre, mas o ponto dele é que como crente, como alguém que já tem o Senhor como Senhor e Salvador de sua vida, isso é exatamente o que fazemos, porque ainda não estamos perfeitamente salvos, a gente ainda peca, e esse que é o problema. Nós temos o nosso Deus como nosso Senhor, e nós tentamos obedecer, mas muitas vezes o que nós fazemos é ter um outro mestre, tentar agradar os dois ao mesmo tempo. E o que Jesus está dizendo é impossível tentar agradar esses dois ao mesmo tempo. Você não consegue de forma perfeita agradar a dois mestres, porque ou um deles vai se aborrecer e você vai agradar o outro, ou o contrário vai acontecer, você vai agradar um e desprezar o outro, porque você não consegue agradar o mundo, as riquezas e Deus ao mesmo tempo. Eles se contradizem, eles querem coisas diferentes de você. Você não pode agradar os dois deles. Então, abandone os outros e fique apenas com o que realmente vai te trazer felicidade, eterna felicidade. Eu não lembro exatamente qual desenho que era, mas é bem comum aqueles desenhos do Tom e Jerry e outros papaléguas, onde às vezes eles têm que ficar correndo entre duas pessoas que eles estão tentando servir. Eles estão tentando, às vezes, tem duas bolas caindo, eles estão tentando equilibrar as duas ao mesmo tempo, e você vê que eles estão sempre ansiosos, e no final das contas eles sempre perdem. É sempre uma coisa, tudo vai cair na cabeça deles, e eles vão acabar com aqueles negocinhos na cabeça deles, as estrelinhas, porque você não consegue fazer, e é isso que Jesus está fazendo, esse que é o ponto dele. Você não consegue agradar a dois senhores. Em Romanos capítulo 1, verso 25, diz que quando Paulo está falando da humanidade, de como nós nos comportamos por causa do pecado, ele diz: tais homens, no contexto, e tais homens eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito para todo sempre. Amém. E é exatamente esse ponto que Jesus está fazendo. Nós, como pecadores, nós temos essa tendência de buscar servir mestres que são mestres errados. Nós achamos outros mestres para a nossa vida. E Jesus está falando, isso vai te trazer ansiedade. Você não vai conseguir trabalhar para esses dois mestres ao mesmo tempo. Você tem servido ao Criador ou às coisas criadas?
Para o crente cujo chamado é para ser um servo de Deus, do Deus vivo, tal infidelidade traz apenas desapontamento, incerteza, ansiedade e, em última instância, desastre espiritual. Se você não tomar conta disso, isso só vai continuar pior e pior, e quando você se deparar, você está desagradando ao mestre que você deveria estar agradando. Então, tome cuidado com isso. Em 1 Coríntios 7, e eu gostaria que você abrisse sua Bíblia lá comigo também. 1 Coríntios 7, versículo 29. Paulo aqui faz um ponto sobre todas essas coisas e incertezas que nos trazem ansiedade. 1 Coríntios, capítulo 7, versos 29 a 32. Ele diz: Isto, porém, vos digo, irmãos, o tempo se abrevia. O que resta é que não só os casados sejam como os que não fossem, mas também os que choram como se não chorassem, e os que se alegram como se não se alegrassem, e os que compram como se nada possuíssem, e os que se utilizam do mundo como se dele não usassem, porque a aparência deste mundo passa, e o que realmente eu quero é que estejais livres de preocupações ou cuidados. Está Paulo aqui falando que devemos odiar tudo o que temos? Não é o ponto dele. O ponto dele é que o tempo se abrevia, o tempo é curto, nós não temos todo o tempo do mundo aqui. Essa vida passa e não há tempo para se preocupar com essas coisas pequenas. Sirva ao reino de Deus, e essa vai ser a conclusão no final do texto. Sirva ao reino de Deus e essas coisas elas vão se encaixar e vão fazer sentido, mas não se preocupe com elas como se elas fossem o centro da sua vida, porque isso não vai fazer sentido, vai apenas trazer ansiedade e desprezo ao seu mestre. Então, Jesus traz esses 3 exemplos para nós de onde nós colocamos o nosso tesouro, onde nós ajuntamos tesouros, onde o jeito que temos olhado para a nossa vida, se é para circunstâncias ou se é para Cristo que segura a nossa vida de forma forte. E o último exemplo ao mestre que temos colocado em nossa vida. Temos Cristo como nosso mestre ou outro mestre. E depois dessa análise, Jesus começa então a solução para a ansiedade. Se os seus olhos não estão no lugar certo, se os seus tesouros não estão onde eles deveriam estar, e se você não tem servido ao mestre correto, qual a solução para isso? O que você deve pensar para que a sua mente volte para onde ela deveria estar? E ele começa no verso 25 com a solução. E o primeiro ponto dele é: olhe para a vida em sua grandeza. Não foque nas coisas pequenas, mas olhe na vida como um todo. E aqui é o que ele diz, versos 25 e 26. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam nem colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? O que acontece quando você se torna ansioso por alguma coisa? Aquilo toma conta da sua cabeça. E tudo na sua vida parece se relacionar com a sua ansiedade. Tudo que acontece, às vezes coisas que para outras pessoas nunca fariam aquela ligação, mas para você tudo vai fazer sentido e você depende daquilo para a sua felicidade. O que Jesus está dizendo aqui é: olhe para as aves do céu. Eles não se preocupam com o que eles vão vestir, eles não se preocupam com o que eles vão beber ou vestir, e Deus cuida deles. Olhe para a vida com o que realmente tem valor. Como um crente, você agora entende o que a sua vida tem sentido. Você entende que você está aqui para glorificar o seu Criador, o Deus Criador de todas as coisas. E não tem motivo para você valorizar mais a roupa do que o corpo que veste a roupa. Não tem motivo você valorizar a comida mais do que o corpo que está sendo sustentado pela comida, porque é com o seu corpo que você glorifica a Deus, não com a sua roupa. Então, olhe para o que realmente tem valor e não para o que está sendo só algo que você está usando. Não use algo que deveria te servir para servir, não sirva o que deveria estar te servindo. Esse é o ponto que Jesus está fazendo aqui. A roupa e o alimento é para te servir o seu corpo de forma que você use o seu corpo para agora adorar a Deus. Mas o que nós fazemos muitas vezes é o contrário. Nós deixamos essas coisas dominar o nosso coração.
É engraçado que eu cheguei aqui e lá nos Estados Unidos eu não faço nenhum exame, nada de médico, essas coisas. Então a primeira coisa que eu cheguei aqui, tive que ir em vários dentista, outros check-ups e outras coisas do tipo. E é engraçado quando você chega em um escritório, você tem aquelas revistas para você ver, e se você abre, é tudo questão de o melhor vinho da cidade, a vida chique das pessoas e a última moda em algum lugar. E o que você consegue ver como que aquelas coisas dominam a mente das pessoas. Eles estão em busca daquelas coisas, aquilo é o que realmente é interessante para eles. E o que Jesus está fazendo aqui é dizer, você não precisa do melhor restaurante na cidade, você não precisa do melhor vinho, você não precisa da última moda em Paris. Você só precisa se vestir para fazer o trabalho que você tem que fazer. E isso que vai ser bênção na sua vida. Você não precisa mais do que isso. Olhe para a grandeza da vida, porque realmente tem valor e não para as pequenas coisas. O segundo ponto vem no verso 27. Olhe para quem controla a sua vida. Olhe para quem controla a sua vida e você não vai ter motivo de estar ansioso. Verso 27 diz: qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? Qual é o argumento que Jesus está fazendo aqui? Ele está dizendo simplesmente que se preocupar com andar ansioso, preocupação nunca levou ninguém a nenhum lugar, é o que minha mãe costumava dizer. Preocupar com alguma coisa nunca não vai mudar nada na sua vida, então não se preocupe. Mas ele vai além disso. Ele vai para o ponto de pense em quem realmente controla a sua vida. Não é que se preocupar não vai mudar nada, mas a questão é, você não precisa se preocupar porque o Senhor Criador, que conhece todos os seus dias, Ele já ordenou todas as coisas e Ele já prometeu e nada pode mudar o controle dele, nada pode mudar os seus planos. E mesmo quando você erra, Ele vai corrigir o seu plano. Ele já prometeu que Ele... E temos vários exemplos na Bíblia, da vida de José, onde é visível que mesmo os nossos pecados são usados e são endireitados para cumprir os propósitos de Deus. Então não há motivo para se preocupar. Olhe para quem controla a sua vida. O terceiro, e ele continua no verso 28. E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus que veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque os gentios é que se preocupam com todas essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. O terceiro ponto aqui, então, é olhe para a generosidade do teu pai. Olhe para a generosidade dele. Satanás, quando ele estava no jardim do Éden, o jeito que ele veio para tentar Adão e Eva não foi dizendo que as coisas que eles tinham lá não eram suficientes. Não era, esse jardim aqui não é bom o suficiente para você. Você pode ter um melhor. Não era que, Deus criou isso, mas ele não te deu algo mais, ou uma planta a mais ou a menos. Não. Ele falou, isso aqui, ele olhou, esse jardim é muito bom, isso tudo é muito bom. Mas, sabe de quê? Você pode subir um level acima do que você já tem. Você pode ter mais do que isso, você pode ser como Deus. Eles tinham tudo perfeito, eles não tinham do que reclamar, eles não tinham medo, eles não tinham dor, eles não tinham nada, era perfeito. Mas a tentação era, existe algo mais que você ainda não tem e que você pode ter. Esse foi o ponto dele. E isso que trouxe essa curiosidade, imaginando o que essa coisa extra poderia ser. Isso foi o que tentou e trouxe Adão e Eva a pecar e a buscar o que eles ainda não tinham. E é isso que a gente faz na nossa vida o tempo todo. E é isso que nos traz ansiedade tantas vezes. O fato de que nós olhamos e nós procuramos algo que nós ainda não temos. E a gente imagina, como minha vida seria melhor se eu tivesse isso? Como minha vida seria melhor se eu não estivesse passando por isso agora? E a solução que Jesus está dizendo ele cita o exemplo das ervas do campo, que amanhã vão ser jogadas no forno e ainda assim
elas são vestidas melhor do que Salomão. Elas precisam de ser vestidas melhor do que Salomão? Não, ele já falou do sustento antes, que as aves do céu são sustentadas, mas o ponto dele é que vai além do sustento. Deus não apenas nos sustenta, mas ele é generoso do jeito que ele lida conosco. E ele não apenas nos dá os que necessitamos, mas nos dá muito mais em abundância do que necessitamos. Ele veste as plantas do campo melhor do que Salomão. E da mesma forma, se você olhar para a sua vida, você vai ver que você tem muito mais do que você precisa, você tem muito mais do que você merece. E você não tem motivo nenhum para reclamar de nada. A sua vida como crente é perfeita, no sentido de que você tem exatamente tudo que você precisa. Você tem a palavra de Deus para guiar a sua vida. O que mais você precisa do que o amor do Senhor, depois de entender o seu pecado, entender quem Deus é, e é assim que você volta para aquele mesmo ponto de antes. O problema é que é o temor do Senhor, é entender quem Deus é, o caráter de Deus. Se você entender o caráter de Deus, como perfeito Ele é, e toda a sua justiça e sua perfeição, e quem nós somos, e o que Ele fez por nós, mandando seu próprio Filho para morrer na cruz por nós, não há nenhum motivo para entender que a nossa vida ainda tem falta de alguma coisa. Mas é exatamente o que nós fazemos. Nós estamos sempre buscando e pensando sobre a felicidade que teríamos se tivessem aquele algo a mais. Então Jesus está dizendo, coloque os pés no chão e olhe para Deus em sua generosidade. Ele cuida de você, e não apenas com o que você necessita, mas Ele dá em abundância. Deixe essa verdade dominar a sua mente e não seja como os gentios, porque no verso 32 é exatamente o que ele diz, porque os gentios é que se preocupam com todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. O ponto aqui de Jesus é, os gentios, eles não têm outra coisa melhor para procurar. É por isso que eles estão procurando por todas essas coisas passageiras. Eles estão procurando por um sentido, eles estão procurando por esperança. Mas você não precisa disso, você já tem o Criador. Você tem não só as coisas que vêm de Deus, mas você tem o próprio Senhor para ser Senhor da sua vida. E isso deve ser a sua satisfação. Pense no que realmente tem valor e não para as coisas que são passageiras. E Jesus conclui então o seu ensinamento nos versos 33 e 34. 33 e 34. Ele diz: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará seus próprios cuidados. Basta o dia o seu próprio mal. Então, a lógica aqui é, busque o reino de Deus. Se você fizer isso, buscando o reino de Deus, Ele vai cumprir as suas promessas que nunca falharam. E todas as outras coisas que você necessita, Ele vai te suprir. E a conclusão é, portanto, não se preocupe com o dia de amanhã. Não andeis, a conclusão é, não andei ansioso. Não há necessidade de estar ansioso, porque Ele vai suprir a sua necessidade. Só faça o que você tem que fazer. Isso vai acontecer. Isso é bem claro quando nós olhamos o jeito que os mandamentos de Deus. O verdadeiro crente é um crente que você não precisa se preocupar sobre o seu trabalho. Por quê? Porque além da provisão de Deus, é natural para o crente, e isso é bem visível, de como que, se você seguir tudo que Provérbios diz sobre ser competente no seu trabalho e trabalhar duro e ser honesto, todas essas coisas vão fazer com que o seu chefe veja você de jeito diferente. E como um cristão que teme ao Senhor, o temor do Senhor trará para a sua vida uma reputação boa e de alguém que teme o Senhor. E essas coisas, elas trabalham em si mesmas e funcionam de forma natural. Então, o primeiro ponto, primeira conclusão é, tudo que precisamos, Deus nos proverá. Ele nunca falhou em nenhuma de suas promessas. E por isso que nós podemos olhar para a nossa vida e viver a nossa vida da mesma forma que o autor do livro de Josué escreveu o livro de Josué, que no final de certos trechos de cada pedaço do livro, nós temos Josué dizendo: e nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. O autor sempre volta atrás, ele começa a contar a história de Israel e ele diz: isso é o que o povo fez. Eles foram nessa guerra, eles passaram por isso, eles passavam por aquilo, e no final das contas ele para no meio do livro e diz: nenhuma das boas palavras do Senhor
falhou. Ele nunca falhou um dos seus filhos. E não é agora com você que ele vai falhar. Então, nós devemos viver a nossa vida da mesma forma, parando de vez em quando, refletindo sobre a nossa vida e entender que se olharmos para a Escritura e para a nossa vida, ele nunca falhou em nenhuma de suas promessas na nossa vida. E não há nenhum motivo para se preocupar com amanhã, porque ele não falha. O segundo ponto é que quantas coisas você pensou que precisava e depois percebeu que não realmente necessitava daquilo. E, na verdade, Deus estava até te protegendo de alguma imaturidade que você tinha. Muitas coisas nós muitas vezes queremos isso. Eu tenho 23 anos, mas se você está naquela idade entre talvez 15, 16 e 20 anos, aí 23 até, você está naquela fase onde você quer tanta coisa. Eu, pelo menos, nos meus anos atrás, tanta coisa estúpida. E tanta coisa que agora eu olho para trás e para que eu queria aquilo? Não fazia sentido nenhum. E muitas vezes é exatamente aquilo, de só pensar em algo que vai ser melhor, mas se você só confiar em Deus e esperar nele, ele vai trazer para a sua vida tudo o que você precisa e de maneira perfeita e abundante, como ele diz aqui no capítulo 6 de Mateus. E o terceiro ponto é, foque no controle do Senhor sobre a sua vida, que isso vai trazer, em vez de ansiedade, isso traz, no lugar de ansiedade, agora você vai ter contentamento na sua vida. No lugar de ansiedade, você vai estar feliz, entendendo, podendo realmente ver, porque a diferença é a diferença de vista, é a diferença o barco é o mesmo, a diferença é o fato de que você entende, você olha para as ondas ou olhar para a âncora que é Cristo Jesus. E olhando para a âncora, você vai descansar e você vai poder dormir em paz. E eu quero concluir com um trecho de 1 Pedro, então se você puder abrir a sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 5, versículos 5 a 7. Primeira Pedro 5, versos 5 a 7. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outros sim, no trato de uns com os outros, cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste ao soberbo, contudo aos humildes concede a sua graça. E agora é o ponto importante. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Aqui o que Pedro está fazendo, ele está relacionando humildade com ansiedade. E ele está querendo dizer, o que é ser humilde? Ser humilde é simplesmente reconhecer que não está em você, que não depende em você. Não como hipócrita, a glória não é para você. Não como ansioso, as suas necessidades elas não vão ser supridas em coisas que você consegue. Mas confie em Deus e se você tiver essa humildade na sua vida de colocar tudo na mão dele, ele te exaltará e ele cuidará de você e você poderá se descansar das suas ansiedades. Então, se você está aqui nessa noite e você já conhece o Senhor Jesus e você reconheceu que você tem colocado o seu tesouro muitas vezes ajuntado no lugar onde as coisas são passageiras e não realmente faz sentido. E você muitas vezes tem olhado para a vida só pelas coisas que vão e voltam e não realmente confiado em Cristo. Ou os mestres da sua vida, muitas vezes você está focando nas coisas que não têm tanta importância em vez das coisas que têm mais importância. Aqui tem um chamado para que você pare de fazer isso, confie na soberania de Deus, tema o Senhor e coloque sua vida nas mãos dele. E se você está aqui nessa noite e você não ainda tem um relacionamento pessoal, entendendo que Jesus é Deus e ele veio, se tornou homem para morrer em seu lugar e para pagar o preço que você não poderia pagar por sua conta, ele pode, existe um chamado para que você entregue sua vida nas mãos dele e confie nele e entenda que ele pode ser Senhor e Salvador da sua vida e ele promete cuidar e tomar conta de você se você realmente colocar a sua fé e confiança nele. Vamos